Boa noite, já estamos no Semanário Econômico. Depois de 2 anos sob o espectro da pandemia, emergiu o conceito de home office como prática e forma e modelo de estar nas organizações no contexto do isolamento social a que as pessoas foram sujeitas por conta da pandemia da Covid-19. Hoje o conceito tem prós e contras, uns e outros aceitando ou recusando a prática deste modelo de prestação de trabalho nas organizações. É sobre este tema que vamos analisar no nosso segmento Capital Humano na presente edição. Boa noite, Pedro Santos. Bem-vindo. Pedro Santos é partner da Flow Moçambique, uma organização, uma empresa do ramo do desenvolvimento organizacional e consultoria de recursos humanos, e é também membro proeminente da Associação das Empresas e Profissionais de Recursos Humanos em Moçambique. É mesmo assim, há um acérrimo conflito hoje pelo lado pró e pelo lado contra deste conceito que é o home office, ou trabalho remoto, ou teletrabalho, ou trabalho a partir de qualquer lugar para definir esta situação de trabalhar à distância, basicamente. Por que é que há esta clivagem hoje em dia na prática deste modelo de prestação de trabalho? Muito bem, obrigado pela presença aqui. Certamente é daquelas situações que nós temos vivido mais hoje em dia, é este conflito entre será que as pessoas produzem o mesmo em casa do que produziam no escritório? Em primeiro lugar, também dizer que o teletrabalho, o home office, não se aplica a toda a nossa economia. Está maioritariamente centrado no terceiro setor, no setor dos serviços, ou então nas funções administrativas dos outros setores. Por exemplo, uma fábrica não consegue fazer home office, porque dessa forma não iria produzir, mas as pessoas que têm funções administrativas conseguem no fazer. Então, fábricas e outros mais têm que pensar noutras alternativas, como rotatividade e tudo mais. Mas para os gestores que estão habituados a um modelo em que têm as suas pessoas presentes no escritório, conseguem observar o dia-a-dia, ficou desconfortável esta saída das pessoas para um outro espaço, neste caso as suas casas, e elas perderam esta ligação direta de ver no dia-a-dia. O que é que se observou? As empresas imediatamente começaram a ter videocalls a todo o momento e numa primeira fase, e esta pandemia já dura há bastante tempo, mas numa primeira fase assistimos a perdas de eficiência, porque as pessoas passavam mais tempo em videocalls para os seus gestores estarem tranquilos que eles estavam a trabalhar, mas depois tinham que fazer as outras coisas que não era permitido fazer durante videocalls. Hoje em dia já mudou bastante e acredito que a clivagem já não é tanta, já as pessoas se habituaram a este novo Mas vimos em algumas realidades a gestão das organizações a recusar praticamente esta situação e a mandar voltar toda a gente para o trabalho. Por que terá sido este recuo? O que eu também falo é que esta situação da pandemia ajudou a separar o trigo do joio. Isto a todos os níveis. Ao nível das pessoas, nós conseguimos hoje ver quem são os bons colaboradores, quem são os maus colaboradores. Ao nível também das empresas, conseguimos ver que empresas têm uma boa cultura e que empresas têm uma cultura, se calhar, um pouco mais tóxica. Isto, não querendo dar rótulos a ninguém, mas empresas com uma cultura mais virada para a inovação, mais virada para o futuro, mais virada para a flexibilidade, adaptaram-se desta forma e não chamaram as suas pessoas. O que viram foi que o teletrabalho, em algumas situações, aumentou drasticamente a produtividade, aumentou a qualidade de vida das pessoas, as pessoas estão mais felizes porque têm tempo disponível que antes não tinham. Se alguém tem que fazer 1 hora de caminho para o trabalho, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e hoje em dia a trabalhar a partir de casa, 2 horas, já não o tem que fazer. Já contribuiu com 2 horas. São 2 horas para os filhos, são 2 horas para o lazer, são 2 horas para o hobby. Então, eu diria que mesmo essas organizações que... Mas também vieram os precalços, ou seja, houve um excesso de pressão sobre as pessoas exatamente nessa tentativa de controle de trabalhar, que foi, digamos, a parte da desilusão do home office para os deixaram de haver trabalhadores. Horários, essencialmente deixaram de haver horários. A pessoa, se o local de trabalho agora é casa,
já não há aquela diferença se está a jantar, se não está a jantar, telefonemas, mensagens, e-mails. Mas eu digo, isto foi uma fase, já passámos por várias fases. No início, todos estávamos a aprender como é que isto Uma funcionava. última questão nesta fase inicial, já lá vamos aprofundar as diferentes dimensões sobre este tema. Esta era uma realidade já latente nas organizações, que foi precipitada pela pandemia, quer dizer, foi uma barreira cultural que foi transposta e também um preconceito que foi demovido à boleia da pandemia, ou nem por isso? Foi uma aceleração de uma tendência que provavelmente iria acontecer a mais curto ou a médio prazo, mas eu diria que em 5 anos, a 10 anos, esse seria um modelo cada vez mais vivenciado. Já existem em economias mais desenvolvidas, este modelo já existia, o conceito de teletrabalho. Eu tenho vários colegas da universidade que hoje em dia trabalham para outros países a partir de Portugal em regime de teletrabalho. Portanto, já existia, mas foi acelerado. Passámos a ter funções em que isso não era sequer pensado, permitido, a terem que o fazer, e agora vê-se que pode produzir resultados, seguindo algumas condições básicas. Já vamos a essas condições básicas, momentos iniciais do Semanário Económico, para acompanhar hoje no segmento Capital Humano com Pedro Santos, para analisarmos esta questão daquilo que é considerado o ativo mais importante das organizações, que são as pessoas. Deixo-lhe para já com as manchetes daquilo que serão os temas informativos preparados para esta edição. E vamos então ao capital humano. Retomamos, Pedro Santos, a conversa que vínhamos tendo na abertura do programa. A questão que lhe coloco na continuidade daquilo que vínhamos referindo é como é que ficam os aspectos como trabalho em equipe, brainstorming, team-up, team building, processos criativos, engajamento dos colaboradores e, eventualmente, até controlo da produtividade sem um campo de interação direta entre as lideranças e os trabalhadores e os colaboradores. A pergunta é muito interessante. Hoje em dia já se desenvolveram muitas soluções que ajudam a trabalhar todos esses aspectos. As ferramentas mais essenciais é a videoconferência, e existem muitas plataformas para isso, então as pessoas conseguem ver-se e conseguem ter reuniões em que conseguem partilhar Mas ideias. a parte emocional, a parte mais entendo. humana Sim. da questão, como é que fica? Não esvazia essa ideia de integração? É mais difícil. Empresas que recrutaram colaboradores durante esta pandemia e que já estavam em home office reportam que têm tido dificuldades em trazer as pessoas para a sua cultura, em trazer as pessoas para a sua forma de fazer as coisas. Isto requer que os profissionais de recursos humanos e a liderança tenham um olhar atento e proativo e planeado sobre estas ações. Ou seja, continua a ser possível fazer team building, mas tem que ser pensado. Não basta pensar que podemos fazer como se fazia antigamente. Hoje em dia já existem ferramentas virtuais em que nós conseguimos ter uma equipa espalhada pelo país inteiro a interagir, a entrar em pequenas salas de conferência para terem discussões de brainstorming e depois voltar à grande sala virtual onde todos estão e podem partilhar ideias, em terem que fazer tarefas. Nós na Flow temos feito vários team buildings virtuais e no início a coisa saía um bocadinho diferente, mas hoje em dia a experiência já é muito próxima da Logo, a experiência. transição digital, o investimento tecnológico é crucial neste momento nas organizações. E tem sido feito por todo o mundo. Estão a existir organizações que tiveram um crescimento abismal porque já tinham algumas soluções que de repente passaram a ser necessárias por toda a Mas população. o home office ainda está-se a consolidar, mas Certamente. nos últimos tempos já surge um novo o conceito que é qualquer coisa como o working from anywhere. Que realidade é esta? Que tendência é esta em concreto e para onde se caminha efetivamente? Eu acho que é uma grande oportunidade para os bons profissionais, porque hoje em dia não precisam de ficar restritos à sua zona geográfica. Se eu for um muito bom financeiro a trabalhar em Moçambique, eu posso oferecer o meu trabalho para qualquer pessoa, para qualquer organização no mundo, porque hoje em dia eu consigo fazer tudo virtualmente. Então, working from anywhere é isso mesmo. São pessoas que querem ter um estilo de vida diferente, querem ter uma qualidade de vida diferente, querem ter custos diferentes e podem viver no campo, podem viver na praia, mas ter um período do dia alocado ao trabalho. E o que é que precisam ter? Uma boa ligação à internet, ferramentas para fazer a sua função e a partir daí entregar. Porque aquilo que nós dizemos aos líderes é que mais do que se focar no horário de trabalho,
nesta transição para o home office, o que realmente é importante é focarem-se na tarefa, no resultado e terem isto acordado quase na base diária. Portanto, um trabalho cada vez mais orientado para o objetivo e centrado em Sim. resultados. E quando estávamos no escritório, se calhar muito tempo era perdido na copa, no café, na conversa com o colega do lado. E hoje em dia isso também é possível, mas diminuiu e por isso é que as pessoas, se calhar, conseguem fazer em 4 horas aquilo que faziam em 8. A sua produtividade pode aumentar. Que conselhos para os funcionários e para as empresas relativamente ao fato de passarem a trabalhar a partir de qualquer lugar? Sim, eu tenho há uma frase que eu ouvi há muito tempo, mas que eu gosto muito de aplicar a isto, que é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Ou seja, se eu não uso bem esta oportunidade e eu vou para casa e em vez de produzir mais, eu produzo cada vez menos, eu passo a maior parte do tempo a fazer outras coisas que não trabalho, eu acabei de desperdiçar essa oportunidade e mais tarde a minha empresa ou vai ver-se livre de mim, ou vai me chamar de volta para o escritório, vou perder oportunidades de crescimento, etc. Mas se eu usar essa oportunidade para continuar focado, para melhorar alguns aspectos, as oportunidades vão abrir-se para mim cada vez mais. Então, e como é que podemos assegurar que a adoção da prática do trabalho remoto não venha a ter efeitos contrários aos desejados? Então, se eu for líder, há coisas que são muito importantes. Primeiro, uma comunicação constante e eficaz com os colaboradores, porque já não temos aquela possibilidade de falar nos corredores. As informações têm que passar para todos ao mesmo tempo, porque se ficamos à espera que alguém vá dizer as coisas, essa informação não flui. A segunda é ter cuidado com a cultura, porque já vimos que o home office tem um impacto profundo na cultura e nós temos que pensar nisto e temos que preparar-nos para essas consequências. Então, os líderes têm que ter isto muito claro. Depois, flexibilidade. As pessoas têm que saber o que é esperado delas, claramente, sem ser subjetivo, para poderem entregar isso. Vejo também em muitas videocalls as pessoas a ficarem nervosas quando o filho aparece, quando a minha casa não parece boa. Isso tudo já passou. Nós dizemos, isso não interessa. Estamos a trabalhar com o que temos e o que é importante é a pessoa estar ali e poder contribuir. Então, a liderança teve que se ajustar, tem que estar a fazer isso, mas os colaboradores também. Os modelos do Open Office é para abandonar? Diria que não será para abandonar. O que estamos a ver agora nas organizações, e acho que isso vai ser nos próximos anos, é um modelo misto, em que deixamos de ter, se calhar, o espaço físico, este é onde eu me sento, mas temos uma área onde as pessoas vão e vêm. Então, quase como uma rotatividade. Eu tenho que fazer alguma coisa, vou ao escritório hoje, mas se calhar... Estou a ver o impacto disso nos conceitos que se criaram, dos coworks e os edifícios de partilha de escritórios. Certo. Não é? Acho que vai aumentar cada vez mais, porque não é preciso ter uma secretária fixa para mim. Essa secretária agora pode ser dividida, se calhar, por 5 pessoas, porque numa semana, se calhar, a pessoa vai uma vez ao escritório. Então, acho que o modelo misto irá prevalecer. Nós temos há alguns anos um estudo de recursos humanos em Moçambique e o ano passado uma das coisas interessantes foi perceber que as pessoas, entre a opção de trabalhar só em casa, trabalhar só no escritório ou um modelo misto, as pessoas estão a votar pelo modelo misto, que é, se calhar há coisas que eu fico mais concentrado na minha casa e consigo produzir melhor. Portanto, o modelo hoje de prestação de trabalho é híbrido? Híbrido. E eu diria que esse será provavelmente o que vai sobrar no pós-pandemia, é um modelo híbrido. E depois as organizações vão variar entre 50-50, 20-80. Em Moçambique, particularmente, reconhecidos os atrasos que ainda temos em termos de assegurar os requisitos essenciais para a efetividade do trabalho remoto, designadamente ao nível tecnológico, como foi encarado e implementado esta forma de estar no trabalho? Bom, primeiro dizer que eu acho que isto foi uma oportunidade excelente para Moçambique, porque a necessidade faz a força. E pela necessidade tivemos um conjunto de profissionais a fazerem um upgrade, ou seja, a ficarem ágeis nestas novas tecnologias que levariam anos a fazê-lo. Portanto, hoje em dia, profissionais moçambicanos podem competir com profissionais em qualquer lado do mundo, desde que dominem essas ferramentas e uma grande fatia do mercado passou a dominá-las. Portanto, o campo ficou mais idêntico, ou seja, não diria que Moçambique está muito atrasado dos outros países nesta área. E foi uma evolução muito rápida, as empresas adaptaram-se muito rápido. Empresas multinacionais trouxeram as mesmas políticas para Moçambique que tiveram que aplicar nos outros países. Acho que foi uma oportunidade para os colaboradores para terem também acesso a novo equipamento, a ligação à internet frequente. Este tipo de coisas ajudou.
E há reformas ao nível jurídico ou laboral que precisam de ser implementadas para regular esta forma de contratar o trabalho? Acredito que sim, e eu acho que aqui a melhor solução é também seguir o que tem sido feito noutras geografias e ajustar à realidade moçambicana, mas certamente que sim, porque por um lado tem que se prevenir abusos, a questão de deixa de haver horários e então agora podemos incomodar as pessoas a qualquer hora, mas por outro lado também ter consciência que, por exemplo, neste momento estamos com as escolas paradas. E a questão da responsabilidade, que disse... Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Pois. Mas quando nós temos colaboradores a trabalhar em casa, ao mesmo tempo têm os seus filhos também em casa a estudar, isto fica difícil de gerir e nós temos que ter noção que não se pode exigir também, se calhar, a uma pessoa que tenha vários filhos em casa, uma atenção, uma disponibilidade a 100% durante o horário de trabalho. Daí eu dizer, muito mais importante, foco na tarefa e no resultado e dar liberdade às pessoas para escolherem o tempo em que as fazem. Porque se calhar é quando as crianças dormem, ou se calhar é antes das crianças acordarem, é que consegue produzir mais, mas se me obrigam a estar em videocalls das 8 da manhã às 5 da tarde, é claro que a minha criança vai aparecer pelo meio da call, claro que eu vou ter que parar em algum momento para tratar do almoço. Então, este tipo de coisas, no início eram muito confusos, mas hoje em dia eu acho que já se começa a lidar com alguma normalidade. Já normalizou um pouco e pronto, já estamos a entrar em... Pedro Santos, iremos ver ponto por ponto, hoje fizemos um apanhado mais genérico a esta questão, mas há aspectos que importa esmiuçar, aprofundar e faremos isso nas próximas oportunidades aqui no segmento do Capital Humano do Semanário Econômico. Muito obrigado por estar aqui comigo, conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Para si também, momento agora de fazer uma curta pausa. Nós retomamos o programa logo a seguir. Mantenha-se por aí e até já.